Fala galera, dando continuidade às nossas aulas sobre plantinhas, entra em cena o último grupo de vegetais, as angiospermas, plantas vasculares com semente e com flores e frutos. Duas novas características que transformaram a biodiversidade no nosso planeta. Isso porque tornou-se a vida muito mais fácil. Atualmente, existe cerca de 350 mil espécies de plantas e sendo que desse total, 250 mil serão angiospermas, para vocês entenderem o quanto a chegada das angiospermas aumentou a biodiversidade dentro do reino plantae. As angiospermas elas vão produzir raízes, caules verdadeiros, vão ter folhas, flor, semente e frutos. Elas são a topo de linha, elas são completas. Todas as estruturas que uma planta pode apresentar estará aqui nas angiospermas. Bom, elas são de tamanhos bem variados, elas podem alcançar 1 milímetro, bem pequititinha, ou até mesmo 100 metros de altura, que é algo absurdo. Podem viver em ambientes aquáticos, terrestres, lamacentos, podem viver no deserto, podem viver em regiões áridas, podem viver em regiões de neve. Elas são bem distribuídas ao longo do nosso planeta, tudo bem? A principal característica aí das angiospermas é a maravilhosa flor. Então a gente vai começar a entender aqui quais são as partes de uma flor, certo? Relaxa, mais à frente vai ter um capítulo somente para falar sobre flor, tá? Aqui a gente só vai fazer uma introduçãozinha para a gente identificar as partes de uma flor. A gente tem as pétalas, aqui de rosinha, claro, certo? O conjunto de pétalas é chamado de corola. Sépalas, que são essas penínsulazinhas verdes aqui, ó, essas folhinhas minúsculas verdes. Receptáculo, o receptáculo é onde vai ancorar a flor, tá, moçada? Principalmente o ovário. O pedúnculo, e aí eu vou ter as estruturas masculinas e femininas, certo? Qual vai ser a feminina? A feminina, moçada, vai ser o estigma, que é essa pontinha aqui, onde o grãozinho de pólen vai chegar na hora da reprodução, o estilete e o ovário. Dentro do ovário haverá o óvulo. Esse conjunto inteiro, moçada, eu vou chamar de gineceu. É só lembrar de ginecologista, que é o médico responsável pelas mulheres. Gine quer dizer mulher. Então, gineceu é a parte feminina da flor, certo? Já a parte masculina vai ser um filete, essa hastezinha aqui, ó. E na ponta desse filete terá a antera, que é onde será produzidos os pólen, certo? Onde vai ser produzido o gameta masculino. Esse conjuntinho, filete e antera, eu chamo de androceu, certo? Bom, aqui como eu havia dito a vocês, é o coletivo, algo nada demais. Ciclo de vida, isso daqui é importante. A maior parte das questões envolvendo aí a base das angiospermas está ligado à sua reprodução, certo? E como que vai ser essa reprodução? Antes da gente ver como que rola a fecundação propriamente dita, está na hora da gente entender como que é a formação dos gametas desses dos dois aparelhos reprodutivos. Tanto masculino, aqui em cima, olha as anteras, lembra? A antera é a parte masculina, quanto na parte feminina, certo? Vou começar aqui pelo masculino. Aqui dentro das anteras vai ter a célula-mãe que vai sofrer a meiose formando os esporos, correto? Lembrem-se, se fez meiose, vai reduzir a metade o número de cromossomos, correto? Dentro de cada pólen, eu vou ter uma célula do tubo, que vai fazer o tubo polínico. Lembrem-se, o tubo polínico continuou, surgiu lá na gímeno, aqui continuou. E também terei uma célula chamada de célula geradora. Essa célula geradora, moçada, quando for fazer lá a fecundação, quando o grãozinho de pólen chegar na parte feminina, ele vai sofrer uma mitose e vai formar duas novas células. Gravem bem isso porque a gente vai precisar já já. Já na parte feminina, lá dentro, eu vou ter a célula geradora do óvulo, a célula mãe, vai sofrer meiose, formando células haploides. E aqui a gente tem uma característica interessante. Apenas uma dessas células formadas, dessas 4, vai virar o óvulo. As outras são degeneradas, elas são atrofiadas, ok? Bom, e aí o gameta feminino, moçada, vai se dividir, vai
se multiplicar, perdão, formando 3 células na parte superior aqui no saco embrionário, chamado de antípodas, 2 centrais chamadas de núcleos polares, gravem bem núcleos polares, já a gente vai precisar deles também. Aqui embaixo eu vou ter 2 sinerges e uma oosfera. A oosfera é o gameta propriamente dito. É esse aqui, essa célulazinha aqui que precisa ser fecundada para gerar descendentes. Maneiro. Agora que a gente entendeu como é que forma aí os 2 gametas, vamos ver como funciona a reprodução propriamente dita. Mesma coisa aqui, ó. Parte masculina fazendo o seu grãozinho de pólen, parte feminina fazendo a sua oosfera. Legal. Está na hora de acontecer a fecundação. Através do vento, de animais, através de inúmeras coisas polinizadoras, o grãozinho de pólen vai chegar na estrutura feminina, certo? Maneiro. A célula do tubo começa a fazer o tubo polínico. As células geradoras lá do gameta masculino, lá do grão de pólen, vai sofrer aquela mitose, gerando 2 novas células, chamadas de células espermáticas. E aí o que vai acontecer? Uma célula espermática vai fecundar a oosfera, certo? Formando N mais N, 2 Ns, formando um embrião diploide. E a outra célula espermática vai se unir aos núcleos polares, certo? Formando uma estrutura triploide, chamada de endospermas. Então, aqui é uma característica exclusiva das angiospermas. É a única que tem a dupla fecundação, porque é fecundado na oosfera e nos núcleos polares, e é a única que vai ter o endosperma triploide. Endosperma, moçada, é aquele tecido de reserva energética que vai nutrir o embriãozinho até que a plantinha possa fazer a fotossíntese, certo? Até que ela tenha condição de se sustentar nutricionalmente falando a partir apenas da fotossíntese, ok? Belezinha até aí? Mas, professor, qual é a vantagem de ter esse sistema? A gimnosperma, ela tinha lá o endosperma também, mas não era triploide, moçada. Não era triploide, era diploide, ok? A grande vantagem é que aqui, moçada, a plantinha só vai produzir o endosperma caso haja fecundação. E isso economiza energia. Por exemplo, lá na gimnosperma, a produção do endosperma era direto. E aí, às vezes, produzia-se o endosperma, mas não tinha embrião dentro. Então, produzia uma reserva energética à toa. E isso quer dizer um gasto energético muito grande para a planta. Tudo bem? Aqui isso foi resolvido. Show de bola? Bom, o fruto. A partir do momento que rola a fecundação, o ovário começa a crescer e vira o fruto, certo? Todo fruto significa dizer que um dia foi o ovário da plantinha. E as sementes desse fruto, os carocinhos desse fruto, são os óvulos que estavam dentro dessa flor, certo? Bom, como que é o fruto, moçada? Eu vou chamar de fruto na biologia tudo aquilo que envolver, tudo aquilo que proteger as sementes. Por exemplo, no caso da maçã, que é um pseudofruto, por sinal, eu tenho o endocarpo, que é essa parte mais interna, o mesocarpo e o epicarpo, certo? Que é a parte mais externa. Outra coisa que é extremamente importante para a gente é justamente esse entender aqui, ó, da monocotiledônia e a dicotiledônia. Vou até baixar aqui, ó. Monocotiledônia e dicotiledônia. Como que é isso aqui, professor? As plantas, moçada, as angiospermas, elas são basicamente classificadas dessa forma: em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Em alguns livros, em algumas provas, você vai escutar a palavra eudicotiledônia. Aqui há pouco tempo houve uma separaçãozinha entre dicotiledôneas e eudicotiledôneas, certo? Bom, a nível de Enem, até hoje, ano de 2020, sempre rolou a palavra dicotiledônia. Mas, caso aconteça, vocês já estão cientes que se falar eudicotiledônia, a gente está falando da dicotiledônia comum, correto? Como que vai ser essa parada aqui? Primeiramente, cotilédone, moçada, é a bandinha da semente. Sabe quando a gente planta feijão? Logo assim que a gente planta feijão, todo mundo plantou feijão quando era menorzinho, né, nas séries iniciais. O feijãozinho nasce e fica as 2 bandinhas do feijão abertinhas assim. Começa a sair a raiz, correto? Lembraram-se? Então, essas bandinhas da semente são justamente os cotiledones. É onde estão armazenadas as reservas energéticas
para aquela semente, daquela semente para o embrião. E aí a gente tem plantas que terão 2 cotilédones e plantas que terão apenas um cotilédone. Como que eu vou diferenciar um do outro? Professor, até chegar a semente em uma planta, demora. A planta tem que crescer, a planta tem que amadurecer sexualmente, a planta tem que produzir, tem que acontecer a polinização para aí chegar a semente. Pô, professor, vai demorar muito tempo. Então, moçada, existem algumas características que dá para ser distinguidas fora da época de reprodução, certo? Por exemplo, o tipo de raiz. O tipo de raiz, dá para só de olhar a raiz, já dá para entender quem é mono e quem é di. Se você pegar e arrancar uma plantinha e ver que a raiz dela não tem uma dominância, não tem uma raiz principal, fica parecendo um monte de cabelinhos, eu vou chamar ela de monocotiledônia. É o padrão de monocotiledônia. Agora, quando você vê uma raiz claramente dominante, mais espessas, e a partir dela saindo novas raízes, aí eu vou chamar de dicotiledônia, certo? Caule. O caule, moçada, de uma mono não tem feixes dispostos regularmente. Então, eles ficam todos aleatórios, todos dispersos ali. Não tem câmbios direito, não tem arrumaçõezinhas. Então, dá para ser visto aqui. Na prática, moçada, sabe cana? O caule de cana? Quando a gente... Cara, eu, quando era mais novo, meu avô juntava todas as nenetaiadas, tinha uma plantaçãozinha de cana lá, eu pegava cana pra gente ficar chupando. E aí... Quando a gente pega uma cana, a gente vê que o caule dela é muito filamentoso, né? Bem cheio de linhazinhas, certo? Então, esse tipo de caule é padrão de monocotiledônia, perdão. Já a dicotiledônia, ela vai formar troncos, certo? Ela vai ter câmbios bem dispostos, em círculos. A parte central vai ser algo mais denso, correto? A folha, moçada, é um dos principais pontos para a gente distinguir lá na hora de provas, por exemplo, é uma das principais questões que são abordadas para diferenciar uma da outra. A monocotiledônia vai ter nervuras paralelas à nervura principal. Como assim? Aqui eu tenho a nervura principal, tá vendo? Essa linhazinha mais escura. Perceba que as outras nervuras não tocam nessa nervura principal, elas vão paralelamente a ela. Ok? É o que acontece com o capim, é o que acontece com o coqueiro, é o que acontece com as orquídeas, por exemplo. Agora, a folha típica que a gente aprende a desenhar desde as séries iniciais é de uma dicotiledônia, onde tem a nervura principal e a partir dela partem as novas nervuras, as nervuras suplementares. Já a flor, a monocotiledônia vai ter 3 pétalas ou múltiplos de 3. Por exemplo, 3, 6, 9, 12, enfim. Já a dicotiledônia, ela vai ter 4 ou 5 pétalas. O mais comum nas monocotiledôneas, nas dicotiledôneas, o mais comum é ter 5 pétalas e múltiplos de 5, obviamente. Exemplo, 5, 10, 15, 20, por aí vai, ok? E no que se refere à semente, a mono só tem um cotilédone e a di tem 2 cotilédones, ok? Então, molecada, ó, quero pedir a vocês que vocês façam a tarefa online. Tem uma galera aí que não está fazendo, eu estou avaliando vocês, eu estou aqui anotando quem está fazendo ou não. Logo, logo estaremos de volta e aí para matarmos a saudade e possamos ver novamente, nos abraçar e estudar melhor, tá bom? Ó, beijão, até a próxima. Tarefa online, molecada. Eu tô analisando vocês. Beijão.